E aí galera, tudo bem? Como é que tá? Tranquilo? Então, queria convidar vocês a partir de hoje a participarem de um quadro muito especial que nós temos bolado, pensado para você. O nome desse quadro é JM na Palavra, e a ideia desse quadro é fazer com que você tenha uma meditação melhor, um entendimento melhor daquilo que está nas Escrituras. Então eu queria convidar você a participar com a gente realmente na íntegra, acompanhar, visualizar, se puder comentar alguma coisa. Então para isso fica a dica, você precisa então seguir lá o nosso Instagram, né? O Instagram da JM. Então presta muita atenção nesses detalhes aí. A nossa ideia é fazer com que você tire suas dúvidas. Então, nós vamos elaborar alguns vídeos. Eu já vou começar com um vídeo muito legal, com um tema muito profundo, mas ao mesmo tempo é importante. E qualquer dúvida que você tiver, você manda pra gente. A gente está aqui para tirar suas dúvidas, para poder tá caminhando junto com você nessa, tá joia? Não para por aí não, vamos fazer enquetes também e você vai ter como participar com a gente, dando sua opinião, participando, somando de alguma forma com essa demanda aí de ideias que nós estamos tendo, tá bom? Então faça parte desse quadro. Esse quadro é para que você possa crescer, possa aumentar aí a sua fé e firmar seu fundamento no Senhor, tá legal? Então vamos lá? Vamos começar? Muito bem. Então, montamos aqui agora uma estrutura diferente para você ter uma percepção melhor. E o nosso JM na Palavra, ele começa hoje, né, o primeiro quadro dele, com o seguinte tema. O tema é Entendendo melhor o texto. Nosso objetivo é que você tenha uma compreensão melhor de qualquer texto bíblico que você for ler. Agora, uma observação importantíssima. Antes de ler, antes de começar a utilizar as ferramentas, não existe melhor instrumento do que o Espírito Santo de Deus. Então é Ele, a pessoa de Deus, que vai orientar, que vai tirar suas dúvidas e que vai desvendar o seu entendimento sobre qualquer palavra das Escrituras. Então merece um tempo de oração, um tempo em que você vai pedir a direção de Deus, ok? Não se esqueça disso. Agora vamos passar algumas dicas para vocês, para você poder observar melhor e que isso facilite aí o seu entendimento. Então, para começar e utilizar um bom teste para isso, nós precisamos de algumas coisas. Então, a caneta, papel, a Bíblia, ou seja, eu preciso anotar, eu preciso escrever. Tudo aquilo que eu escrevo, que eu anoto, eu tenho uma observação melhor. E nós vamos utilizar hoje, para começar mesmo, um texto que está em 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo de número 6. Então, versículo de 6 a versículo 8. Então, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de 6 a 8. Nesse texto aqui, temos muitos ensinamentos. Mas como extrair esses ensinamentos? Então, lá vai algumas dicas importantes. A primeira dica importante é essa daqui, ó. É a dica da leitura repetitiva do texto. Como eu já falei, já oramos, já pedimos a direção do Espírito Santo, agora eu preciso ler o texto repetitivamente, ok? Então, vou dar um exemplo para vocês. O texto diz no versículo 6, estou sendo já oferecido como sacrifício de libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está reservada, que o Senhor, justo juiz, dar-me-á naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. São 3 versículos, que aí a orientação é: leia quantas vezes forem necessárias, até você ter um entendimento melhor e uma familiarização melhor com as palavras que foram colocadas aqui. Então, a leitura repetitiva do texto, ela é crucial. Leia quantas vezes forem necessárias. Eu até aconselho vocês lerem no mínimo 3 vezes.
no mínimo 3 vezes a leitura do texto, porque isso vai trazer para você uma informação muito melhor sobre essa questão, tá ok? Então não deixe de fazer isso. Agora, algo importante também, tá lendo o texto, tenha foco no texto. Se tiver alguma coisa desviando a sua atenção do texto, você precisa cortar. Então, você precisa eliminar qualquer tipo de distração e manter, na verdade, aqui durante a sua leitura, o chamado foco. Ou seja, a sua mente precisa estar totalmente voltada para o texto que você está lendo, ok? Então, leia o texto repetidas vezes, e repita quantas vezes forem necessárias, no mínimo 3 vezes. Mantenha um foco. Agora vem também uma orientação importante sobre a leitura do texto. Esse texto que eu estou lendo para vocês, por exemplo, ele está sendo lido numa tradução, ou seja, numa das traduções para o português. Essa tradução para o português não é única. Eu vou mostrar para vocês, por exemplo, uma outra tradução. Essa tradução aqui, ó, por exemplo, é uma outra tradução. É a chamada tradução NVI, Nova Versão Internacional. Eu vou fazer uma comparação do versículo 6 para você observar. Aqui no versículo 6 diz: estou sendo já oferecido como sacrifício de libação e o tempo da minha partida está próximo. Aqui o versículo 6, ele diz: eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Então eu tenho algumas diferenças, ok? Ou seja, alguns entendimentos que traduziram melhor do original para a nossa língua, para o português. Então, quando eu comparo essas traduções, eu tenho uma tendência de ter um esclarecimento melhor. Existem outras. Eu estou usando, por exemplo, aqui, mostrando para vocês a Nova Versão Internacional, que é muito recomendada, ok? Agora tem a nova tradução, por exemplo, da linguagem de hoje, que também é muito utilizada por ter uma linguagem muito mais de fácil entendimento, tá? Então procurem sempre ler em traduções diferentes, porque isso também facilitará o seu entendimento a respeito do texto. Então eu vou até deixar aqui para você essa dica, ó, traduções, ok? Traduções. Se você tiver traduções diferentes, isso vai ajudar você. Muito bem, sendo o primeiro ponto abordado, leitura repetitiva, o segundo ponto é entender o contexto. O que é o contexto? O contexto é tudo aquilo que faz parte de um chamado pano de fundo, ou seja, um pano de fundo histórico. Eu poderia colocar essa dica para você aqui, ó. Você tentar observar o chamado pano de fundo histórico. Esse pano de fundo histórico, ele traz informações da época. E são diversas informações. Podem ser informações da cultura, podem ser informações da religião, podem ser informações linguísticas, ou seja, tentar entender um pouco melhor como funcionou e como era aquela época de uma forma melhor. Aí eu aconselho para vocês a busca muitas vezes por alguns comentários bíblicos. Algumas bíblias têm nos rodapés alguns comentários, ok? Esses comentários também ajudam muito a gente nos entendimentos daquilo que a gente precisa fazer. Então, tem algumas bíblias que têm essas informações e isso nos ajuda, ok? Vou dar um exemplo para vocês de um pano de fundo histórico que eu já estudei, que eu já pesquisei a respeito desse texto. Quem escreveu, ele estava preso. Ele estava preso na cidade de Roma, ok? E o próprio texto nos mostra que ele já estava literalmente aqui à beira da morte.
ou seja, a morte estava próxima para a vida da pessoa que estava então escrevendo essa carta. Então são contextos, são informações importantes que nós precisamos extrair. Indo um pouco mais a fundo, nós vamos descobrir, por exemplo, que essa carta foi escrita no período de 64 a 65 anos depois de Cristo, ou seja, mais um dado importante. Então eu preciso ter essas informações, elas me ajudam a entender que quem escreveu isso daqui, esses 3 versículos, estava preso, estava na cidade de Roma, já estava numa idade em que ele entendia, e no momento que ele já estaria próximo da morte, que isso aconteceu mais ou menos aí, a gente calcula, talvez uns 30 anos depois da morte de Cristo, né, e da ressurreição, e que ele foi então levado aos céus, ou seja, um tempo de ministério importante aí para nós observarmos. Então, primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, que é a terceira dica, tá, que eu queria deixar para vocês, é identificar os personagens, tá? Identificar os personagens. Por que identificar os personagens? Porque nós identificamos que quem escreveu essa carta estava em Roma. Mas quem é? Quem foi o autor dessa carta? Lendo 2 Timóteo, lendo 1 Timóteo, ou seja, lendo a própria carta, nós vamos descobrir que o autor da carta foi o Paulo, o apóstolo, tá ok? Então, Paulo, o apóstolo, ele foi então o remetente dessa carta. Foi ele que escreveu, foi ele que esteve preso em Roma, foi ele que estava à beira da morte. Então, é importante, porque aí você vai poder utilizar vários outros textos bíblicos para entender mais sobre a vida deste homem, servo de Deus e nosso irmão em Cristo. Tá ok? Agora, ele escreveu essa carta para quem? Ele escreveu essa carta para um jovem. Esse jovem, a própria carta já diz, foi o Timóteo, tá? Ele escreveu a carta para esse jovem. E por que é importante entender isso? Porque quando eu leio os textos que falam sobre Timóteo, eu vou descobrir informações sobre ele, que a mãe dele, a avó dele foram pessoas que ensinaram para ele sobre a importância das Escrituras, a importância de Deus. Vamos ver que Timóteo assumiu um ministério, assumiu um compromisso diante de Deus e que foi uma pessoa que realmente aceitou o desafio do apóstolo Paulo de ser aquele companheiro de guerra espiritual que pudesse levar o evangelho também aonde Deus o colocasse. Então eu preciso identificar os personagens. Esse texto foi escrito então de Paulo para Timóteo. Isso já me traz aqui uma informação importante. Quarta dica, quarta e penúltima dica, tá? Total de 5 dicas. Uma regrinha importante para a gente encontrar os verbos principais do texto. O que são os verbos principais do texto? São aqueles que exprimem a ação real do texto, aqueles verbos que dão vida ao texto. Exemplo, no primeiro versículo ele coloca Paulo coloca estou sendo, né? Do verbo ser, estou sendo. Então ele pega esse verbo ser aqui, quando eu olho para esse verbo ser, eu já tenho a informação que é algo que está acontecendo. É um verbo que me traz uma informação importante, está em andamento. Ou seja, ele começa a mostrar para mim já no versículo 6 que tem algo importante que eu preciso prestar atenção, que está em andamento. Quando eu vou para o versículo 7, ele já me remete ao passado. Ele utiliza os verbos combater, completar e guardar. Então, combater, completar e guardar são verbos no infinitivo. Mas aqui, na flexibilização desses verbos, o que eu tenho? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ou seja, mostrou que ele fez uma ideia e voltou ao passado aqui. Ele olha para a vida dele no passado e aqui ele vê algo interessante,
que ele responde no próprio versículo. No próprio versículo ele fala que ele conseguiu combater aquilo que de fato era interessante, que foi um combate verdadeiro, um combate que valeu a pena. Que ele completou a carreira que lhe foi proposta. Quando a gente compara isso daqui com um corredor de uma maratona, é aquele maratonista que completa aquilo que foi proposto para ele completar. E o maratonista é muito interessante, que muitos maratonistas, muito mais do que chegar em primeiro, o que importa é você chegar, é você conseguir concluir a sua maratona e guardar a fé. Ele não perdeu aquilo que veio como dom, como presente do Senhor no dia da conversão dele, ok? Agora, para encerrar esse quarto ponto, tem aqui o versículo 8 que diz: já a coroa da justiça me está reservada. Ele começa a olhar agora para o futuro. E nesse futuro, ele vê que ele será recompensado. Não que ele lutou a vida toda para ser recompensado, porque a recompensa de um cristão não é aquilo que ele vai ganhar, é aquilo que ele já ganhou, que foi a presença de Deus. Agora, ele está ciente de que ele vai receber um presente muito bom, que é a coroa da justiça, e vai receber esse presente, seguinte, diretamente do Senhor, justo juiz. Ou seja, a fé mostra aqui claramente que ele tem convicção de que ele vai encontrar com aquele que o chamou para a missão que ele completou, ok? Para terminar, nós devemos relacionar o texto com outros textos, ou seja, o nome disso daqui a gente chama de correlação. Essa correlação aqui é importante porque a Bíblia ela tem 66 livros e engana-se alguém pensar que esses 66 livros não têm relação um com o outro, porque todos os livros têm de certa forma uma relação. Por quê? Apesar de autores diferentes, de escritores diferentes, todos eles foram inspirados pelo Espírito Santo, ou seja, o autor principal da palavra, da Bíblia, é o próprio Deus, através do Espírito Santo. Então, ele liga todos os 66 livros, então você tem uma correlação que é normal entre muitos textos das Escrituras. Eu vou dar um exemplo para vocês. Esse texto aqui do versículo 6, quando ele fala, Paulo, que está sendo oferecido como sacrifício de libação, é a mesma expressão que é usada lá no livro de 2 Samuel, no capítulo 23, do versículo de número 16. Aqui, Davi tem uma experiência interessante. A experiência de Davi aqui foi que 3 valentes, eles fizeram algo para poder honrar o nome de Davi. Eles sofreram perigos, mas eles conseguiram resgatar uma vontade. Buscaram uma água de uma fonte que estava cercada por inimigos. Eles trouxeram essa água para Davi. Davi se sentiu tão honrado que ele não se sentiu digno. E ele então derrama essa água e oferece em libação ao Senhor. E aí é interessante, porque quando eu correlaciono esse texto aqui com 2 Timóteo agora, que é o texto nosso, tá? No capítulo 4, versículo 6, eu observo que Paulo está usando o mesmo princípio. Paulo está então agora entendendo que a vida dele está sendo colocada em morte, em honra ao nome do Senhor. Então, pessoal, é isso. Peguei 5 dicas, ok? Leitura repetitiva, entender o contexto, identificar os personagens, encontrar os verbos principais, relacionar o texto com outros textos. Peguei 5 dicas aqui, para quê? Para entender melhor o texto. E aí, com base nesse entendimento melhor do texto, eu vou tirar agora a minha lição, ok? A minha lição. Então imagina você sendo Timóteo, recebendo a carta com todas essas informações que nós descobrimos aqui. Isso vai motivar Timóteo a continuar firme,
na luta que está proposta para ele, dele continuar totalmente envolvido no ministério que Deus o colocou, e ele colocar a vida dele em amor a tudo aquilo que o Senhor o desafiou para fazer. Timóteo não está sozinho, Timóteo tem pessoas que estão ao lado dele ali também. Entre uma delas eu poderia destacar aqui que o texto vai chamar a atenção nossa no versículo 19, que é Priscila e Áquila, um casal fantástico, que foi muito usado por Deus. E aí mostra aqui que essa lição que foi para a vida de Timóteo também é uma lição para a vida de todo mundo. Alguém que dedicou a vida, como Paulo dedicou, orienta alguém que está começando agora a também dedicar. Então, pessoal, essa é a ideia, tá? O JM na Palavra de hoje trouxe para você exatamente um entendimento melhor das Escrituras. Muito bem, galera, que bom. Terminamos então essa primeira parte, né? Foi o tema Entendendo Melhor o Texto do nosso quadro JM na Palavra. Espero que você tenha feito bom proveito dessas 5 dicas aí que nós demos. Qualquer dúvida, qualquer participação, fica muito à vontade. Eu vou dar uma dica para você agora importante, é você acompanhar esse trabalho que a gente está fazendo, tá ok? A gente vai procurar postar sempre mais informações, então se inscreva lá no canal, curte o canal, ok? Compartilha para os seus amigos, tá joia? E não esqueça, ativa o sininho lá para você receber mais informações e notificações, tá ok? Agora, segue a gente no Instagram, vai lá no nosso @jmetanoia, ok? Acompanha a gente lá, dessa forma você vai estar acompanhando o trabalho, vai ser abençoado. Então que Deus abençoe vocês, tem coisa boa vindo aí, tá joia?